E a gente continua falando de economia aqui no SBT Meio-Dia. Como vai ser a retomada da economia? O que está sendo feito para eliminar os prejuízos? Estamos agora aqui no SBT Meio-Dia com os principais nomes da economia de Santa Catarina. Para nós, do SBT Meio-Dia, motivo de muito orgulho. Senhores que abriram espaço na agenda para atender a programação do SBT. Estamos com o Mário César de Aguiar, que é o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Também está conosco Johnny Zulauf, da FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Também está conosco Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, o homem das contas do cofre do governo do Estado. E com a gente também Carlos Henrique Fonseca, que é superintendente do SEBRAE em Santa Catarina. Vamos aqui entender o momento atual da economia catarinense e qual é a projeção. Para você, empresário, pequeno empreendedor, você que é do agronegócio, investidor, como é que fica agora? Qual é o panorama para Santa Catarina? Porque, senhores, estamos acompanhando uma evolução positiva na questão da saúde pública. Santa Catarina vive uma situação mais confortável quando a gente fala em saúde, com números reduzidos. Mas a economia, como se comporta diante dos outros estados? Vou conversar então, e começando com o Paulo Eli, o homem das contas do governo catarinense, que teve inclusive as contas aprovadas em 2019 pelo Tribunal de Contas nesta quarta-feira. Paulo Eli, qual é a situação de Santa Catarina? Vou dar um bom dia geral para todo mundo? Um bom dia, só primeiro um bom dia. Paulo Eli, bom dia. Bom dia. Presidente Bom dia. Mário, bom dia. Johnny Zulauf, bom dia. Um abraço a todos, bom dia. Carlos Henrique Fonseca, bom dia. Bom dia, um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então. Paulo Eli, como é que está a situação de Santa Catarina? Já esteve mais desesperadora ou não? Não, nós ainda estamos no, eu chamo de U, né? Nós tivemos uma queda brusca da atividade econômica e, por consequência, uma queda brusca na arrecadação. Mas isso é resultado do bom desempenho na saúde. Então, foi escolhido vidas, salvamento de vidas nesse processo, e agora nós temos que recuperar a economia. Então, o bom resultado na questão da saúde, Santa Catarina tem um dos menores índices de letalidade. Para fazer isso, o Estado teve que paralisar a economia praticamente. As atividades elas caíram muito e, por consequência, a arrecadação. Agora nós temos que trabalhar no plano de retomada da economia, que envolve a questão de crédito, dinheiro em circulação, o poder de compra das empresas e das famílias, esperança, confiança, mercado, e que esse período de baixa, eu acredito que o período do fundo do U seja maio, junho e julho. Secretário, em números, o que significa hoje os prejuízos para Santa Catarina na arrecadação do Estado e dos municípios? Em números ou porcentagem? Bom, em relação à arrecadação de 2019, o Estado teve em abril uma queda de 19% e no mês de maio uma queda de 23%. Em relação a 2019. Agora, em relação à normalidade, aí a queda é de 30%. 30% na queda. Vamos saber então, doutor Mário César de Aguiar, Fiesc, como é que está a situação neste momento nas indústrias? O avião está apontando para cima já, presidente, ou continua caindo? Olha, conforme o secretário Paulo Eli colocou, na verdade, a nossa retomada ela se dará mais por uma forma de U. Talvez não tão lenta quanto outros estados, né? Mas o estado de Santa Catarina tem tido uma recuperação, sim, muito por conta da sua diversidade econômica, muito por conta do empreendedorismo do empresário catarinense, mas também pelo modelo geopolítico de Santa Catarina, que é extremamente favorável. Nós tivemos a felicidade de sermos o primeiro estado a adotar as medidas mais restritivas naquele momento que não se entendia exatamente quais eram os efeitos da pandemia, mas felizmente também eu queria fazer um registro pelo comando do secretário Paulo Eli, no comitê econômico que o governo criou junto às entidades empresariais, Ministério Público e outras entidades, no sentido de liberar as atividades econômicas sempre com rígidos protocolos de segurança. Então, eu sempre me lembro aqui de uma frase que o ministro Paulo Guedes coloca, uma analogia que ele faz, o equilíbrio necessário entre a saúde, né, a preservação da saúde e a economia. Ele cita, faz analogia com um avião. Você precisa de uma asa, você tem a saúde, na outra asa
a economia. Tem que ter um equilíbrio. E isso exatamente nós conseguimos, acho que nessa interlocução com o governo do Estado e as entidades empresariais, Ministério Público, fomos criando protocolos de segurança para lentamente liberar as atividades econômicas. Então, nós temos tido um incremento na atividade econômica, as indústrias nunca pararam, mas tiveram o seu incremento agora nas atividades, e nós temos sentido nas rodovias um incremento muito forte no trânsito de caminhões transportando mercadorias. Mas como Santa Catarina é um estado produtor, produz mais do que consome, nós somos dependentes de outros estados. Então, precisamos que os outros estados também melhorem a sua economia para que nós possamos incrementar ainda mais a nossa economia. Mas nós já estamos retomando o crescimento na indústria de Santa Catarina. Tem uma projeção de crescimento para os próximos meses na indústria, presidente? É prematuro dizer qual é a projeção, mas é um crescimento gradual. Alguns segmentos, comentamos ainda ontem e hoje, alguns segmentos têm sido privilegiados. Nós somos fornecedores do agronegócio, os produtos alimentares têm tido um incremento bastante significativo, mas na média nós estamos sentindo que a indústria já está, inclusive, começando a contratar, o que é um bom sinal. A indústria começando a contratar novamente, então vemos aí uma luz no fim do túnel. Johnny Zulauf, a Facisc, inclusive, durante alguns momentos nesta pandemia, na quarentena, questionou algumas ações do governo e preocupada, é claro, com as empresas, com o empresariado catarinense. Neste momento, a Facisc já respira mais aliviada ou ainda está caindo? Neste momento, qual é a situação atual? Mais prejuízo ou voltando a crescer? Bom, mais uma vez, com saudação a todos, eu quero dizer que, ouvindo o Estado inteiro, posso com segurança afirmar que hoje já é momento de alguns cumprimentos e de regozijo por resultados que estamos alcançando, né? Vamos cumprimentar Florianópolis, repercussão nacional, por controle, por efeitos sobre a letalidade. Santa Catarina está com bons indicativos no aspecto saúde. A sociedade está correspondendo e estamos caminhando bem. É uma das asas importantes que o Mário falou aí, certo? Mas a questão econômica também está correspondendo em termos de retomada responsável. Isso é importante que se diga, né? Nós estamos voltando, todas as cidades, os pequenos negócios, né, com a participação. Eu quero enaltecer isso aqui também. O governo do estado abriu, através de um comitê econômico liderado pelo secretário Paulo Eli, junto com o Conselho das Federações, um trabalho conjunto, ouvindo sempre os dois lados, ponderando e, naturalmente, evoluindo no sentido de permitir a retomada da economia. Então, sabe-se sim que nós estamos voltando. O alarde de alguns, às vezes, se mostrou exagerado, mesmo com demissões, que é algo lamentável, mas a demissão não quer dizer fome, não quer dizer desespero, porque nós temos o seguro-desemprego, nós temos a suspensão do contrato de trabalho para muitos que retomam normalmente, né? O secretário Paulo Eli também disse que, e é verdadeiro, há uma avalanche de recursos sendo despejados dentro da economia nacional, e Santa Catarina aproveita menos do que a média nacional, porque ela tem uma estrutura melhor para absorver tudo isso. Então, dentro desse cenário, a resposta à sua provocação é nesse sentido. Temos plena condição de retomar com segurança, na curva em U, com certeza, mas melhor que os outros estados e outras regiões. Vamos então saber do Sebrae. Como é que está a criação de novas empresas, os trabalhos em Santa Catarina? Como é que está o ingresso no mercado de trabalho? A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, perderam seus postos de trabalho durante a pandemia. Como é que vai ser essa retomada? Carlos Henrique Fonseca. Bom dia a todos. Como foi colocado pelos colegas do evento agora, da webinar, e bem colocado pelo nosso secretário da Economia, Santa Catarina teve o privilégio de ser o primeiro que tomou as ações em proteção da saúde, em proteção da vida, mas também foi o primeiro a retomar a sua economia. Nós imaginamos que essa retomada também vai ser gradual.
gradual e diferenciada por setor. Obviamente, a grande vantagem de Santa Catarina é essa diversificação econômica que temos em nosso estado, que vai propiciar muito essa retomada e esse equilíbrio econômico do nosso estado. Mas nós sabemos que o pequeno negócio, que é a estrutura econômica de Santa Catarina, é baseada no pequeno negócio, 98% das empresas são micro e pequenas empresas, e representa 31% do nosso PIB, e o pequeno negócio foi muito prejudicado durante a crise, principalmente, como você colocou, o problema do crédito. O crédito é fundamental, como o nosso secretário colocou, os bancos não querem tomar riscos, estão mais restritivos ao crédito, o governo federal tem tomado algumas ações para facilitar o acesso ao crédito do pequeno negócio. Recentemente lançou o Pronamp não é só durante a pandemia, mas pós-pandemia também, que é uma linha de crédito com a medida provisória 975, editada ontem, pode chegar até 100% de garantia pelo Tesouro Nacional. Então, a dificuldade das pequenas empresas de acessar o crédito era as garantias reais exigidas pelos bancos e também as adimplências, as negativas. Isso também foi flexibilizado, aqueles que ficaram negativados durante a pandemia vão ter acesso ao crédito. Então, é fundamental nessa retomada, não só durante o período da crise, é o crédito para fazer um investimento de retomada, reposicionamento em transformação digital das empresas, no que se refere a acesso a mercados. Fechamos a primeira rodada, então, ouvindo um panorama geral de Fiesc, Facisc, Governo do Estado, através do Secretário de Estado da Fazenda e também do SEBRAE. Vou fazer agora um jogo mais rápido. Presidente Mário, as exportações estão trazendo um alívio para as indústrias catarinenses? Nós temos um Estado exportador, nossa corrente de comércio internacional é bastante significativa. Nós somos um Estado que tem uma balança internacional negativa. Nós importamos muito mais do que consumimos. Isso não tira o mérito do espírito do potencial exportador de Santa Catarina. A nossa importação é em função das trades que estão colocadas aqui em Santa Catarina e pela eficiência dos nossos portos. Mas o mercado exportador está indo bem, notadamente a parte de frangos, de carne de suínos. Nós somos um player importante mundial. Também exportamos soja aqui pela eficiência dos nossos portos. Então, o mercado de exportação está indo muito bem. Secretário Paulo Eli, a gente viu aqui, inclusive, né, já elogios ao que foi feito, principalmente na área da saúde, e uma expectativa boa de retomada. E isso também é um alívio para o senhor que cuida das contas do governo, da arrecadação do governo. Agora, em contrapartida, vai ser feito um algo a mais, porque a gente já sabe de benefícios, crédito com Badesc, BRDE, programa Juro Zero. O governo já estuda colocar mais dinheiro na mão dos empresários, daqueles que são, neste momento, a mola aí que vai colocar a economia para girar novamente? O governo vai oferecer novos benefícios? Bem, o Estado não tem a Casa da Moeda como tem a União, né, que consegue distribuir R$600 para todo mundo que se habilita, né? Então, o Estado tem restrições em fornecimento de dinheiro e crédito ao mercado, né? Então, isso o governo federal está fazendo muito bem e eu parabenizo o governo federal por isso. O que o Estado tem feito... O Estado tem feito trabalhar com segurança jurídica e apoio às empresas que trabalham no Estado, porque nós estamos no meio do processo de guerra fiscal, onde os Estados precisam oferecer um ambiente seguro de negócios para suas empresas, e é isso que o Estado faz. O Estado reinstituiu todos os seus benefícios fiscais, agora com lei estadual, que era a questão da segurança jurídica, e agora, nesse momento de pandemia, nós não podemos perder a mão em relação à saúde. Então, os bons resultados que nós temos em saúde em Santa Catarina, apesar do número de casos estar aumentando bastante, é em função da testagem. Então, nós temos que olhar realmente a questão da letalidade. E o estudo das pessoas que faleceram. Então, a grande maioria das pessoas que faleceram já tinham comorbidades em relação ao processo natural da vida, né? Agora, o resultado na saúde, ele gera confiança e esperança para o tomador de decisões. E quem é esse camarada? É o empresário e o chefe de família. Porque se o chefe da família resolve trocar a geladeira, a indústria vai produzir. Se ele resolve trocar o sofá, a indústria vai produzir. E o empresário só vai investir se ele souber que vai vender o seu produto. Então, esse processo de esperança e confiança vai ser melhor em Santa Catarina,
porque a nossa indústria está muito preparada para vender. Jones Lauf, é o momento de se reinventar agora para sair dessa... Qual é a recomendação? Como os senhores estão trabalhando para sair desta crise que, infelizmente, foi implantada pela pandemia? É invenção, se reinventar? Como é que o senhor passa para a gente essa informação? Essa questão deve ser observada sobre 2 pontos, na minha ótica, em relação ao que vamos fazer pela frente, né? Primeiro, posso afirmar, ouvindo e sentindo o empreendedor, o empresário catarinense, que tem a sua vocação forte, seu espírito idealista de enfrentar desafios, de se reinventar na expertise de cada uma das atividades, seja ele um grande industrial, seja um pequeno empreendedor comercial, nós estamos preparados para isso, seguramente. Claro, existe a preocupação da saúde, esses aspectos todos, mas o empresário, o empreendedor, as atividades estão encontrando saídas incríveis para a retomada. O outro aspecto seria a parte institucional, né? Nós, FACISC, ouvindo, então, todo esse segmento de pequenos, médios e grandes empresários, funciona como um termômetro, trazendo as aspirações do empresário que devemos levar a nível de governo. Já posso afirmar que desse problema que estamos vivendo, nunca estivemos tão próximos, tão parceiros e tão afinados em termos de entidades de representação do comércio, da indústria, do agronegócio, da agricultura, enfim, do transporte, como hoje. Vamos fechar com o Sebrae, então. A partir de agora, os pequenos empresários, aqueles autônomos que querem abrir uma empresa, quais serão os benefícios, Carlos Henrique? É importante, nós estamos com um programa Retoma Santa Catarina, que estamos fazendo a integração a nível de COFEM com todas as instituições do setor produtivo, com travessia da Fiesc, para, junto com o governo, levar um programa de retomada da atividade econômica. Nós vimos que, durante essa pandemia, as empresas que estavam mais estruturadas na transformação digital tiveram menos problemas, ou seja, nós estamos tendo muita demanda por parte do pequeno negócio no e-commerce, na transformação digital, para facilitar outros mecanismos de acesso ao mercado. Eu queria também colocar outro ponto, que sempre em época de crise e recessão, e essa não é diferente, que geraram demissões, o empreendedorismo, por necessidade, cresce muito no nosso estado. O nosso povo é empreendedor, então nós temos que estar preparados para a criação de novas MEIs. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter um crescimento muito grande do número de empreendedores e nós também vamos trabalhar em oportunizar para esses novos empreendedores os nichos de mercado, a melhor programação, a melhor situação econômica para eles, como atuar melhor, estruturar melhor esses novos empreendedores e preparar também essas empresas pequenas e médias e microempresas que estão na crise, acessando a mercados, acessando a crédito, acessando a novas tecnologias. Vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez a participação de todos. Eu gostaria de encerrar da mesma forma que a gente começou a nossa conversa. Quando que Santa Catarina vai voltar ao normal ou pelo menos respirar mais aliviada? De uma forma bem rápida, será que a gente consegue responder quando que vai voltar à normalidade ou qual é a previsão para esta normalidade aqui no estado? Paulo Eli, secretário da Fazenda, tem uma projeção? Bom, nós estamos trabalhando com o novo normal, né? O novo normal é o que você conhece nas ruas, né? O decreto que o Estado assinou em relação no dia 2 de junho, para a retomada gradual do resto das atividades que estão fechadas, vai gerar um novo ponto de negócios novamente. Então, cinemas, teatros, o transporte coletivo vai estar aberto novamente. Mas, enquanto nós não tivermos uma vacina, o novo normal, nós acreditamos que vai até meados do ano que vem ainda. Só que, com relação à economia, eu acredito que ela vai viver um processo de normalidade a partir de janeiro, já, eu acredito. No final do ano já vai ter mais esperança, as pessoas vão voltar às compras e as empresas vão voltar a vender, acredito, a níveis de 2018. Eu ainda acho que o nível de 2020 nós só vamos atingir em meados de 21. Legal, muito bom ouvir isso, viu, secretário? Jones Lauf, normalidade, o que o senhor projeta aí na FACISC? Mais uma vez, dividindo a resposta, sim.
Em termos de mercado local, de atividade regular, nós já percebemos um alento em termos assim de normalidade. Obviamente, isso é muito pouco para a vocação catarinense, que é principalmente do lado industrial e relações com outros estados e o mundo. Nós dependemos do outro mundo, né? Desse outro ambiente. São Paulo é a locomotiva da economia. Enquanto ela não deslanchar e voltar a correr normalmente, nós estaremos dependentes deles. Infelizmente, isso é assim. Mas no lado mundo, bem colocado pelo que já se disse aqui, a China são oportunidades, a Europa será oportunidade para nós, Santa Catarina particularmente. Então, isso, gente, vai fazer com que a gente retome, sim, a economia. As perspectivas são para o segundo semestre já de alento, de otimismo, porque o fator psicológico precisa ser observado também. E ele já começa a dar sinais positivos. Eu penso que nós vamos sair mais fortes do que entramos nessa crise e vamos nos destacar no cenário brasileiro e mundial, com certeza. Seja, então, já no segundo semestre, expectativa boa da FACISC. Na Fiesc, qual é a expectativa, presidente Mário? Quando é que a gente vai ter a normalidade nas indústrias? Um mês, uma data? O que o senhor pensa, o que o senhor projeta? Eu acho prematuro ainda dar uma data, né? Como o Johnny colocou, nós somos altamente dependentes de outros mercados, principalmente de São Paulo, tem que haver uma melhoria naquele estado, mas nós acreditamos no empreendedorismo do produtor catarinense, do empresário catarinense. Entendemos que as empresas que identificarem quais são as novas demandas pela mudança comportamental que essa pandemia está impondo à sociedade, as empresas que identificarem mais rapidamente quais são as novas tendências são as empresas que poderão alavancar rapidamente seus negócios. E isso, essa criatividade, essa atenção ao mercado, é uma característica do catarinense. Isso nos reforça na nossa convicção de que Santa Catarina será o primeiro estado a se recuperar dessa pandemia. Na verdade, a palavra não é nem recuperar, a se transformar na busca do desenvolvimento econômico. Então, somos muito crentes, mas acho prematuro ainda botar uma data. O importante é ter um crescimento gradual e constante, para ter um crescimento sustentável. E essa é a nossa posição. Mas só a informação que o senhor, doutor Mário Fiesc, que entende que Santa Catarina será o primeiro estado a se recuperar, a se transformar, já é uma boa colocação para a minha pergunta. Estou satisfeito com a sua resposta, doutor Mário. Vamos fechar com o Sebrae, então. O que o senhor pensa, doutor Carlos Henrique? Recuperação, assim, quando que o senhor vai poder sentar na cadeira do Sebrae e falar vida normal? Essa é a grande pergunta que todos querem responder, né? Como falou o nosso secretário Paulo Eli, enquanto nós não tivermos uma vacina, não tivermos um procedimento de tratamento seguro, com certeza nós vamos ter mudanças de comportamento, a população vai ter medo de aglomerações, ou seja, vai afetar o mercado, não tenho dúvida nenhuma. Mas a característica da diversidade econômica na nossa economia e o empreendedorismo do povo catarinense, eu não tenho dúvida, como o Mário colocou, Santa Catarina vai ser um dos primeiros estados que vão recuperar a sua economia. Nós temos essa dependência com outros mercados. Nós somos caracteristicamente um estado produtor que vende para fora de Santa Catarina. Então, nós dependemos também que o país como todo retome a sua economia. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o empreendedorismo catarinense e a diversificação da nossa economia, como sempre foi no passado, nós sempre tivemos menor taxa de desemprego a nível nacional. Isso é um fator muito positivo para a nossa economia e acredito que também que nós seremos os primeiros a retomar a nossa atividade econômica, principalmente também das ações que o governo tomou, antecipação do cuidado com a saúde, e foi possível tornar Santa Catarina o primeiro estado a abrir a sua atividade econômica. Então, nós temos muita esperança que Santa Catarina vai sair na frente também nessa retomada. Senhores, só tenho a agradecer o espaço que vocês abriram para o SBT Meio-Dia. Como jornalista que estou acompanhando aí 24 horas por dia, todos os momentos de Santa Catarina, posso dizer que saio mais animado, uma expectativa boa dessa nossa conversa aqui, principalmente para a economia, porque a economia, sim, também é saúde, também é crescimento. Então, estamos, sim, já com o avião apontando para cima, pelo que a gente entendeu dessa nossa conversa aqui com os principais nomes da economia de Santa Catarina.
Secretário Paulo Eli da Fazenda, muito obrigado. Johnny Zulau Facischi, muito obrigado pela atenção. Presidente Mário, sem palavras, mais uma vez para te agradecer. E também ao Carlos Henrique Fonseca do Sebrae. Um bom trabalho para os senhores, continuem trabalhando da forma que estão, porque os resultados estão aparecendo. Até uma próxima oportunidade. O SBT Meio Dia segue com outras informações. Cibele.